Vamos lá, pessoal, vamos dar início aqui à nova apresentação da TLX, né? A apresentação anterior foi um grande sucesso e agora vamos dar continuidade com a nova roupagem, um novo formato de apresentação. Então, eu convido agora vocês, né, mais uma vez, para esse grande projeto que está tendo muito êxito, né? As pessoas estão tendo uma receptividade muito grande em relação ao projeto, que é justamente o projeto da TLX Free. Então vamos lá. Então, quem somos nós? Então, somos uma plataforma digital de divulgação colaborativa, onde pessoas reais são pagas para divulgar produtos, serviços e marca em suas redes sociais. Então, dentro do projeto, nós iremos ser os chamados divulgador, certo? Então, o nosso objetivo dentro da empresa é ser um afiliado, né, um associado, e a partir do momento que a gente é associado, todo mundo tem a obrigação de ser um divulgador da empresa, ok? Bom, e qual é a missão da TLX? A missão da TLX é justamente unir tecnologia e marketing digital para oferecer uma nova forma de engajamento e de circulação de valor entre comunidades globais. A ideia é justamente promover essa inclusão financeira, oferecendo soluções inovadoras para o mercado, proporcionando também oportunidades reais para que as pessoas mudem suas vidas financeiras. Então, a ideia do projeto é justamente trazer essa questão da inserção das pessoas, né, no mercado financeiro, fazendo com que as pessoas consigam mudar de vida, né, sendo uma fonte de renda extra ou, né, nós hoje temos pessoas que são 100% dedicadas ao projeto e faz com que esses grandes, né, os construtores de rede, consigam ter o projeto da TLX como a sua principal renda. Então, é justamente isso que vamos falar um pouco mais, ok? Então, como a gente já mencionou, né, nós somos uma plataforma de publicidade digital e a grande pergunta hoje que se faz, né, do que vive a internet e as mídias sociais, ok? Então, a internet e as mídias sociais vivem exatamente de publicidade. Então, muitas vezes as pessoas acham que o grande marketing financeiro, né, está justamente quando se faz o acesso aos links, né, o tráfego em relação aos links. Mas não, justamente é a publicidade, a quantidade de pessoas que acessam aquele canal que faz com que o projeto ele seja viável ou não. Ok? E nós temos o mercado de divulgação digital, então a publicidade online está em plena expansão. Então, só trazendo alguns dados aí, em 2024, o investimento global em tráfego pago superou 700 bilhões, né? Tráfego pago é justamente essa ideia de, de se fazer, né, uma rede com que as pessoas elas trafeguem, né, para ter acesso aos projetos, né? Então, é o que antigamente se tinha, que era o formato de panfletagem, né? Onde você recebia panfletos, né, nos locais para justamente você ter acesso àquela publicidade. E hoje, com o tráfego pago, né, o tráfego online, nós sabemos que hoje o grande meio de divulgação digital é justamente através das redes sociais. E hoje as grandes empresas investem em tráfego pago para justamente ter essa maior visibilidade. Trazendo dados no Brasil mais de 40 bilhões foram gastos em anúncios digitais só no último ano. Então, observe que estamos aí dentro de um cenário altamente promissor, ok? Em relação às campanhas e plataformas, né, como Meta, Facebook, Instagram, Google, TikTok, custam e nem sempre convertem. A gente tem essa grande questão. E quando a gente faz o famoso tráfego pago, esse tráfego pago, eles não dá a visibilidade àquela campanha, mas não tem a certeza, não tem a convicção se realmente vai ter a conversão, que é justamente quando aquela pessoa que observou aquela publicidade, se ele justamente vai adquirir, né, vai aderir àquela publicidade.
É justamente isso que a gente chama de conversão, ok? E qual é a solução para isso? A solução para isso foi encontrada pelo nosso projeto da TLX, justamente com o marketing com pessoas reais. E como é que vai funcionar? A gente vai utilizar o poder das redes sociais para justamente fazer essa publicização, essa divulgação. Então, com mais de 5 bilhões de usuários no mundo, as redes sociais são o palco principal da atenção das pessoas. Então, hoje não é mais interessante se fazer o que se fazia antigamente, a questão da panfletagem na rua, né? A impressão de campanhas, onde se fazia os panfletos físicos, né? E entregava ali na mão das pessoas. Hoje, o maior, o maior meio de se obter a divulgação, de se obter a atenção das pessoas, é justamente através das redes sociais. Ok? E a ideia da TeleX é justamente transformar suas redes sociais em fonte de renda. Então, nós temos inúmeras pessoas, né, ao redor do mundo que têm essa quantidade grande de diversos tipos de redes sociais. Então, todo mundo acessa as redes sociais todos os dias e nem todo mundo, né, ele consegue adquirir, né, obtém fonte de renda com as redes sociais. É justamente essa a ideia do nosso projeto da TLX Free. É justamente fazer com que haja um trabalho online com liberdade, credibilidade e tecnologia, com o apoio de uma plataforma que vai impulsionar você a crescer de verdade. E como é que vai funcionar esse processo? Então, a gente vai ser um franqueado, né? Mais na frente eu vou dar mais detalhes dos planos que a gente precisa adquirir para ser um franqueado. Então, a gente entra dentro do projeto como um divulgador. E como divulgador, nosso objetivo vai ser, através da campanha, né, da criação da campanha que a própria plataforma ela vai criar, nosso objetivo vai ser fazer a distribuição do conteúdo. Onde é que vai ser feita a distribuição do conteúdo? Justamente nas nossas redes sociais. Hoje a gente está utilizando como as redes sociais para distribuição do conteúdo, justamente o WhatsApp e a plataforma X, né, o antigo Twitter. E por a gente fazer esse trabalho, nós vamos receber pagamentos semanais. Ok? Outro projeto, né, que a gente tem dentro da TLX Fi é justamente a chamada TLX Coin, que é a nossa moeda digital, né? Então, nosso token, né? Então, essa ideia justamente ela está lastreada na rede blockchain do Ethereum, né? Que seria aí uma das, vamos dizer assim, após a Bitcoin, seria a cripto com maior alcance mundial, ok? Então, se utiliza a rede blockchain do Ethereum, que tem o seu reconhecimento pela solidez e segurança no mercado, e se utiliza do contrato inteligente para justamente fazer essa automatização e garantia da execução das transações. Então, hoje está sendo feito aí a utilização da rede Ethereum para justamente fazer os chamados contratos inteligentes. Esses contratos, né, dando um exemplo de um contrato inteligente, é quando, por exemplo, você vai fazer uma compra de uma casa e aí toda essa burocracia, toda essa transação, ela é feita no sistema da blockchain, justamente para quando for feita a transação, ela só ser efetivada quando toda a parte burocrática, né, da transferência da imobiliária, do imóvel, né, para a pessoa que está comprando. Então, tudo isso é feito de forma automatizada para justamente ter a segurança do vendedor e do comprador. Ok? Então, a TLX Coin ela entra aí nessa rede Ethereum que ela tem grande segurança no mercado. Ok? Então, o propósito da TLX Coin é ser o primeiro token de utilidade digital a emergir da divulgação de pessoas reais. Então, a gente vai ter um ecossistema que é composto justamente pelas pessoas, né, pelos divulgadores da TLX Coin. Ok? Então, ela entra apoiado por uma base real de divulgadores e vai ser criada, né? Ela já está sendo utilizada, né? Divulgada e valorizada pela comunidade da plataforma. Então, quanto muitos criptos investem milhões em tráfego pago, a TLX investe em pessoas reais. Ok? Aqui a gente mostra o nosso ecossistema da TLX Free, justamente através desse ecossistema que a gente entende a sustentabilidade do projeto.
Então, nós temos as parcerias, né, que são justamente as empresas que vão fazer a sua campanha dentro da nossa plataforma, e é justamente essas campanhas que nós vamos fazer a divulgação. Nós temos a moeda da TLX Coin, e nós temos também o Store, né, que é o nosso e-commerce, né, o nosso mercado interno dentro da TLX. Então, justamente através desse ecossistema que está a sustentabilidade da empresa, ok? E entrando agora nas duas formas de ganho, nós temos o chamado ganho individual e o ganho em equipe. Então, para a gente entrar com o ganho individual, a gente faz o investimento na chamada AdCentral ou na AdCentral Family. Então, o divulgador ele vai ter que fazer uma publicação de um anúncio todos os dias, de segunda a domingo, de 1 a 5 anúncios diários. Tudo isso de forma automatizada dentro do nosso escritório virtual. O nosso objetivo vai ser justamente fazer a divulgação. Então, a gente não vai precisar fazer nenhum tipo de criar a campanha, né? Então, a campanha ela é toda feita pela empresa. Nosso objetivo é simplesmente fazer a divulgação na nossa rede social. Então, como eu faço para receber pelos anúncios? Então, a gente entra, né, com o contrato AdCentral, que a gente faz um contrato de US$ 339, com um ganho semanal de US$ 20, um ganho mensal de US$ 80 e um ganho anual de US$ 1.040. Na AdCentral Family, a gente tem a obrigação de fazer 5 anúncios, né? Na AdCentral, a gente faz um anúncio diário. Na AdCentral Family, a gente tem a obrigação de fazer 5 anúncios diários. O contrato anual, entrando com a AdCentral Family, é de US$ 1.425. Você ganha semanal US$ 100 por fazer os anúncios todos os dias. Dá um ganho mensal de 400 e um ganho anual de 5.200. Porém, nós temos o grande foco, né, do nosso projeto, da nossa equipe, é justamente o ganho em equipe. Ou seja, a ideia é fazer com que todo mundo ganhe para que a rede cresça cada vez mais. Então, a ideia é o quê? A partir do momento que a gente ganhar dinheiro, nós vamos fazer o compartilhamento da oportunidade, né, com as pessoas mais próximas da gente, nossos amigos, nossos familiares, para justamente se tornarem também divulgadores da TLX. E nós temos o primeiro ganho, que é o ganho por indicação direta. Então, quando a gente entra, indica uma pessoa diretamente a gente, ele com a franquia AdCentral, a gente ganha US$ 20. E quando a gente faz uma indicação direta com a pessoa entra, com a AdCentral Family, a gente ganha US$ 100. Então, a gente recebe 20 ou US$ 100. 20 quando faz a indicação do AdCentral, que faz um anúncio diário, e 100 quando indica uma pessoa para ser um AdCentral Family. Esse AdCentral Family tem que fazer 5 anúncios diários. O outro ganho que a gente tem é o ganho em equipe a partir da construção de rede, que é justamente chamado ganho binário. Como é que vai funcionar o ganho binário? Então, eu entrei dentro da empresa, né, dentro do projeto, e eu vou fazer a indicação de 2 diretos. Então, eu faço o direto A, o direto B. Esses 2 diretos, né, eles vão ser os meus qualificadores. Justamente para a gente ter o ganho de equipe, você precisa ter duas indicações diretas. A partir do momento que você faz a indicação direta, né, de dois, esses dois eles são os seus qualificadores. Sendo os seus qualificadores, a gente passa a ter o chamado ganho binário, que é justamente você recebe uma renda diária desse ganho com um teto de US$ 440. Você recebe 20 por ciclo cada vez que entrar um adcentro na sua esquerda e um adcentro na sua direita. Então, tem os meus qualificadores, entrou um na esquerda, um na direita, um adcentro na esquerda, um adcentro na direita, US$ 20. E assim vai. Se for family, um na esquerda, um na direita, a gente vai para o chamado ganho trinário, que é justamente, né, quando a gente ganha US$ 60. Né? Trinário justamente porque é 3 vezes o valor do que ganha na AdCentral. Nesse ganho trinário, nós temos um teto de 15.360 diário, ok? Em relação ao ganho de equipe residual, ou seja, a partir do momento que a nossa rede vai crescendo, a gente tem
a condição de ganhar 2% sobre o que sua equipe, direto ou indireto, estiver recebendo das divulgações semanais até o sexto nível. Ok? Então, nessa divulgação semanal aqui, né, a gente tem um exemplo de pessoas que ganham até 10.970 dólares semanal, né, por ter, né, por ser um construtor de rede. Essa rede ela vai crescendo, né, trazendo essa ideia que a gente precisa compartilhar a nossa oportunidade e com todo mundo fazendo a sua divulgação, né, fazendo os anúncios, todo mundo tem o direito aí a ter, né, as pessoas que são qualificadas têm o direito a ganhar sobre a sua rede 2% sendo direto ou indireto, ok? E nós temos o ganho em equipe, que é o chamado ganho de equipe Team Builder, justamente quando você faz a indicação direta de 10 AdCentral Family, né, direto, no prazo de 60 dias da data do seu cadastro. Então, fiz o cadastro hoje, entrei no projeto, indiquei 10 pessoas que entraram com a Central Family, ok? Essa pessoa passa a ser o Team Builder. Qual o benefício do Team Builder? É participar do faturamento líquido mensal da empresa, que será dividido igualmente entre todos os Team Builders até receber o máximo do bônus Team Builder, que é de 39.600 dólares, ok? Nós temos aqui agora um dos exemplos, né, da nossa campanha, que a gente faz a divulgação dentro do nosso escritório virtual, que é o Cassino Royale. Então, é um cassino que fez a parceria com a empresa e dentro da empresa a gente faz a divulgação do site, né, do link do cassino, que é justamente para a gente dar visibilidade ao Cassino Royale, né? E temos agora também, dentro do nosso escritório virtual, uma promoção que é o TLX Me Leva para a Copa do Mundo 2026. Esse projeto, né, posso mais na frente fazer um vídeo explicando com maiores detalhes, mas é justamente para aquelas pessoas, né, que são os construtores de rede. Então, todas as pessoas que constroem rede, eles conseguem ter benefícios, né? Então, são colocados metas, né, para as pessoas se motivarem, né, a chamarem pessoas para fazer parte do projeto. E aí, batendo algumas metas, né, essa pessoa tem a oportunidade tanto de participar de um cruzeiro, como também participar aí agora da Copa do Mundo 2026, né? Então, são as metas aí que estão sendo impostas aí dentro do nosso projeto, ok? Então é isso, pessoal. Para essa apresentação é isso. Vou fazer agora também uma nova apresentação, no qual a gente vai explicar uma nova oportunidade, né? Uma nova ideia que a nossa equipe, a qual faço parte, a gente desenvolveu. Então, aguardo vocês na nossa próxima apresentação aí de detalhes maiores sobre o projeto na parte da construção de rede. Ok? Tchau, tchau.